Jesus diz: esta será a minha hora mais segura. Fiquem comigo, minhas noivas. 14 de abril de 2016. Palavras de Jesus à irmã Claire. A irmã Claire começou: que a compaixão e a firmeza de Jesus estejam conosco enquanto ouvimos a mensagem do seu coração esta noite, Heartdwellers. Eu estava a ouvir música de adoração e a redirecionar suavemente a minha mente errante para a sua presença, cantando essas canções no meu coração juntamente com a música. A última, de Terry McAlmon, foi How Long, que fala sobre o arrebatamento. Finalmente, após cerca de 45 minutos, começamos a ligar-nos coração a coração e os pensamentos começaram a formar-se. Os pensamentos dele. No início pensei que eram os meus pensamentos, mas percebi que era Jesus a revelar-me o seu coração. Isto foi o que vi e senti. Vi uma jovem mãe com os seus 2 filhos, e um no carrinho de bebê e o outro a passear com ela num belo dia de primavera no parque. Depois vi outra mãe a ir às compras com os seus filhos. Ela segurava um bebê e estava prestes a colocá-lo no cesto das compras, enquanto o outro filho se agarrava à pega. Estavam felizes e a passear o seu dia. A menina estava entusiasmada por entrar na loja com a mãe para ver que tipo de guloseima podia comprar. Depois vi um jovem casal a entrar na loja ao mesmo tempo. Pareciam ter terminado a faculdade. Obviamente, estavam realmente apaixonados um pelo outro. Enquanto pensava nesta cena, apercebi-me de como era doce e preciosa, de como era inocente a forma como eles faziam as suas atividades diárias. Então, de repente aconteceu uma explosão a cerca de 4 km de distância, um clarão de luz ofuscante, uma onda de fogo e vento, e eles desapareceram incinerados. No momento, estavam todos tão felizes e realizados a viver as suas vidas. No momento seguinte, no meio do horror, tinham desaparecido. Comecei a compreender. A vida era tão boa para estas pessoas, tão esperançosa, tão cheia de futuro, mas num instante acabou. É tão difícil acreditar que isto possa acontecer num piscar de olhos e que toda a América possa ser devastada. Crianças no jardim de infância, estudantes universitários a trocar as notas do seu último exame, raparigas a dominar a trave de equilíbrio, equipas a prepararem-se para a época de beisebol. Todos inocentemente a tratar dos seus assuntos e, de repente, os seus corpos jaziam carbonizados no chão e o mundo, tal como o conheciam, deixava de existir. Horror dos horrores! Como é que Deus permitiu que isto acontecesse? Claro, conhecemos todos os argumentos sobre o pecado e o castigo, mas e os inocentes cujas vidas estão apenas a começar? E aqueles que estão à procura do sentido para as suas vidas, que ainda procuram Deus e ainda não o encontraram? Eu já fui um desses, nos meus 20 anos, sem fazer a mínima ideia de Deus. E tudo isto muda num instante. Parece tudo tão brutal e sem sentido. Se eu tivesse morrido nessa altura, teria certamente ido para um inferno. Foi então que comecei a compreender a luta que se trava no coração de Deus. Ele ama todos e cada um deles. Formou-os no ventre da sua mãe, dotou-os de uma centelha de si mesmo e de dons para partilhar com a humanidade e trazer-lhes alegria, filhos para criar. Ele viu as lutas e as coisas que eles ultrapassaram nas suas vidas, as suas boas e más decisões. Ele estava lá para elas, encorajando-as a fazer o que era correto. Ele conhece cada um deles intimamente, como nós nos conhecemos a nós próprios, e ama-os como seus filhos. Então, como é que ele pode deixar isto acontecer? Enquanto pensava nestas coisas, Jesus começou a falar comigo.
Ele disse: agora estás a ler o meu coração. Agora estás a ver exatamente o que eu estou a enfrentar. Eu nunca quero que isto aconteça. Nunca. Sei que estás cansada, minha noiva, mas, por favor, olha para isto da minha perspectiva. Eu nunca quero que isto aconteça. Para mim, é o horror de todos os horrores. E para agravar a situação, alguns deles podem nunca mais me ver ou estar comigo novamente no céu. Perguntei ao Senhor: então, o que é que fazes? Cerro os dentes, solto um suspiro profundo e deixo que aconteça. Mas, oh, como me encolho, como abomino o que tem de acontecer. Então compreendes? Mais um minuto significa que centenas de almas entram no reino, antes que seja demasiado tarde. Mas então será tarde demais. Mas oh, como eu temo essa hora. Quero que tenhais a minha perspectiva, minhas noivas. Eu abomino o que deve acontecer em breve. Por isso, o que é que mais um minuto? O que é o mais um minuto para vós? Centenas de almas, e quando isso acontecer, pelo menos muitas mais estarão comigo no céu. Por isso digo-vos, não tenhais tanta pressa. Eu temo este acontecimento. Vem, vivei no meu coração. Vê o que eu devo ver. Sente o que eu sinto e compreende, enquanto tu olhas para uma festa no céu e para a libertação desta terra. Eu olho para um holocausto. Não tires conclusões precipitadas. Eu não disse que estou a mudar o tempo. Pelo contrário, estou a pedir-te que juntes o teu coração ao meu e vejas o que estou a suportar nestes momentos. Minuto a minuto é pura tortura. No entanto, a dada altura tem de continuar. Toda a humanidade ocupada com a sua vida cotidiana será subitamente atirada para um abismo de dor e perda excruciantes, de confusão, e ficarão em choque total, atónitos, sem palavras, incapazes de pensar. É isto que eu enfrento minuto a minuto, até que o meu Pai o liberte, e depois tenho de lidar com as consequências. Outra história de horror, um horror tão grande que vocês nas vossas mentes mortais não conseguem compreender todas as repercussões. Oh, fiquem ao meu lado, minhas noivas. Confortai-me como o anjo me confortou no jardim, antes da minha prisão. Envolvei os vossos braços ternos à minha volta e confortai-me, pois nunca houve um tempo de trabalho de parto como o que está a chegar à terra, e eu temo com todo o meu ser. No entanto, a minha misericórdia tomará conta de situação após situação, no momento apropriado, para cada pobre alma envolvida. Era sobre isto que eu queria falar convosco hoje. Preciso do vosso conforto, das vossas orações pela humanidade, por aqueles que foram feitos à minha imagem, sejam eles bons ou maus. Não é do meu coração vê-los sofrer desta maneira. Não é o meu coração. Por favor, estou a pedir-vos, ficai ao meu lado, dai-me cada momento livre. Na verdade, estou a percorrer de novo a caminho da cruz. E para aqueles de vós que escolheram acompanhar-me, digo-vos que isso significa mais para mim do que alguma vez poderei exprimir. Esta é a hora mais sombria para a humanidade. É o que toda a carne temeu. Vai tomar conta do mundo inteiro e lançá-lo num caos que nunca foi conhecido e nunca mais será conhecido até ao fim dos tempos. Fica comigo.